Bom dia a todos, bem-vindos ao webinar da Logman. Eu sou o Marcos e eu estarei passando hoje pelos principais menus aqui do nosso PABX, explicando aí da melhor maneira possível para que vocês consigam fazer as configurações aí no PABX de cada um de vocês, ok? Então, antes da gente começar aqui com o nosso treinamento, eu estarei primeiramente fazendo o teste no áudio de cada um de vocês, tá? Então, eu peço que, para quem tiver microfone, clica nesse microfonezinho vermelho que está aparecendo aí para vocês, para liberar o áudio, para que eu possa liberar o áudio de vocês por aqui, tá? Quem não tiver microfone, tem um campo aí de perguntas, só manda um ok para mim lá, só para eu saber se vocês estão me ouvindo bem, tá? Quem não tiver microfone, ok? Então, quem tiver microfone aí, vai clicando aí nos microfonezinhos vermelhos, que eu vou liberando aqui o áudio de vocês, tá bom? Alex, Oi, bom dia, tudo bem? bom dia, tudo? Beleza, você está me ouvindo bem aí, né? Muito bem, sou muito bom. Tranquilo. É a primeira vez participando aí com a gente? Primeira vez, primeira vez. Certo, então seja muito bem-vindo, tá? Daqui a pouquinho a gente já inicia com o nosso treinamento, ok? Tá ok, obrigado. Nada. Igor, Opa, bom dia. bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Você me escuta? Tranquilo. Você tá me ouvindo bem aí, né? Sim, sim, Beleza, é a primeira vez também participando com a gente? também. Certo, então seja muito bem-vindo também, tá? Daqui a pouquinho a gente já começa com o nosso treinamento, ok? Ok. Paulo, Olá, bom dia. bom dia, tudo bem? Tudo bem? Beleza, você tá me ouvindo bem aí, né? Tô ouvindo bem. Certo, é a primeira vez também participando com a gente? Não, é a segunda. Já é a segunda? Ah, beleza, sem Segunda. problema. Então seja muito bem-vindo novamente, tá? Daqui a pouquinho a gente já começa com o nosso treinamento, certo? Tá ok. Rodrigo? Opa, bom dia, beleza? Bom dia, tudo bom? Já vi aqui que você mandou uma mensagem, né? Que você tá me ouvindo bem aí? Sim, Beleza. É a primeira vez participando com a gente aqui? também. Certo. Então seja muito bem-vindo também, tá? Daqui a Obrigado. pouco já começa aí com o nosso treinamento, ok? Ok. Beleza, pessoal. Então vamos aguardar aí mais alguns minutinhos para ver se mais pessoas chegam aqui, tá? Então vou esperar até umas 10h10. 10h10 a gente já começa o nosso treinamento, tá? Então, enquanto a gente vai aguardando, eu vou aproveitar e já dar alguns recados para vocês, tá? Primeiramente, como que vai funcionar o nosso treinamento? Eu estarei passando primeiro aqui todo o conteúdo para vocês, tá? Então, eu vou deixar o microfone de vocês todos no mudo, exatamente pelo fato de o nosso treinamento ser gravado, né? Então, pela melhor qualidade do áudio aí, nós deixamos todos os microfones aí no mudo. Eu vou passar todo o conteúdo para vocês e no final eu vou abrir para perguntas, tá? Mas durante o treinamento, se vocês já quiserem ir mandando as perguntas aí no campo de perguntas, vocês podem ir mandando, tá? Só para vocês, por acaso, não esquecerem, alguma coisa assim. Então, surgiu a dúvida, já manda aí na parte de perguntas, que no final eu vou responder todas as perguntas que vocês foram me mandando durante o treinamento, ok? Amanhã, vocês estarão recebendo um e-mail, tá? Nesse e-mail vai ter dois links. Um link vai ser para que vocês tenham acesso ao vídeo do treinamento, tá? Não vai ser esse treinamento de hoje, mas vai ser um treinamento completo, tá? Que tem as mesmas informações aqui que eu vou passar para vocês aqui hoje, tá? E o outro link é para que vocês façam uma avaliação do nosso treinamento, tá? Então eu peço que, por favor, vocês respondam aí, que é bem importante essa avaliação de vocês para a gente, ok? E na próxima semana, né, provavelmente mesmo na semana que vem, nós estaremos entrando em contato com cada um de vocês para validar se vocês conseguiram fazer as configurações, se está tudo certinho ou se vocês precisam de alguma ajuda, tá? Então eu já peço para vocês que vocês já tentem acessar o PABX, tentem fazer as configurações e
para que quando nós entrarmos em contato com vocês na semana que vem, vocês já tenham as suas dúvidas aí, ou já esteja com tudo pronto, tá? Para que nós possamos aí te ajudar da melhor maneira possível, ok? Também eu vou mandar um documento aí para vocês, então depois vocês deem uma olhadinha aí que tem uma aba de documentos, eu estou anexando ele agora aí. Então depois façam um download desse documento, que ele é um manualzinho aí do nosso PABX, tá? É um manualzinho bem simples, ele vai ter basicamente as mesmas informações que eu vou passar aqui para vocês hoje, tá? Então ele vai ajudar bastante vocês aí quando vocês estiverem configurando o PABX de vocês, ok? Tranquilo. E o nosso suporte, né? Assim que terminar o treinamento, vocês já podem entrar em contato com o nosso suporte, se for necessário, tá? O número do nosso suporte é o 0800 878 3155, tá? Então 0800 878 3155. Estou mandando esse número aí no bate-papo para vocês, tá? Esse daí é o telefone do nosso suporte, ele é 24 horas, então sempre que precisarem, só dá uma ligadinha aí que o pessoal do suporte está aí sempre disponível para auxiliá-los, ok? Beleza. Então vamos lá, tem mais algumas pessoas que entraram aqui. Ó, quem chegou na sala agora, clica aí no microfonezinho vermelho que eu vou liberar o áudio de vocês aqui para a gente fazer o teste, por favor. Kaique? Oi, Bom dia, tudo bem? bom dia, tudo bem e você? Tranquilo. Você tá me ouvindo bem aí, Kaique? Tô te ouvindo bem. Beleza, é a primeira vez participando aí com a gente? Cara, é assim, ó, eu trabalho com TI, então eu acabei fazendo indicações do GoToConnect, e esse é o terceiro cliente, só que é o primeiro treinamento que eu faço. Entendi. Não, sem problema, tá? Então, seja muito bem-vindo, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai começar aí com o nosso treinamento, tá? Tá bom. Rafael? Beleza. Então vamos esperar aí mais uns 2 minutinhos só e a gente já começa aí com o nosso treinamento, ok? Beleza, pessoal. Vamos lá então iniciar com o nosso webinar de hoje. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês.
Beleza, acabei de compartilhar aí minha tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Só manda um ok aí para mim na parte de perguntas, por favor, só para eu saber. Beleza. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso webinar. Então essa tela aqui que vocês estão visualizando agora, ela é a tela inicial de um PABX, tá? Então quando vocês acessarem aí o PABX de vocês, ele vai abrir uma tela exatamente igual a essa, tá? Mas antes da gente começar aqui a passar pelos menus, né, e explicando aí as opções para vocês, primeiro eu preciso mostrar para vocês como que vocês chegam nessa tela, né? Então a primeira coisa que vocês vão precisar fazer, se caso ainda não fizeram, é cadastrar a senha de vocês acessando este site aqui, né, que é o onjive.com/register, tá? Então eu vou mandar aí no bate-papo para vocês, tá? O link. Então vocês vão acessar esse site aqui e vão preencher essas informações que ele pede para você aqui, com o nome de vocês, o sobrenome, o endereço eletrônico comercial, é o e-mail de vocês, tá? Esse e-mail precisa ser o mesmo que está cadastrado lá no PABX. Então, se caso vocês mandaram aquela listagem de usuários para o pessoal de ativação, é o usuário que você colocou lá, né? O e-mail que você coloca lá. Se caso vocês não mandaram, provavelmente é o e-mail que vocês utilizam para se comunicar com a gente, tá? E aqui vocês vão inserir a sua senha de acesso, tá? Então essa senha de acesso ela tem que ter de 8 a 32 caracteres e ela precisa ser alfanumérica, né? Então tem que ter letras e números. Porém não tem a obrigatoriedade de ter letras maiúsculas e nem caracteres especiais, certo? Então aí vocês que escolhem aí. Se vocês quiserem colocar, não tem problema nenhum, vocês podem pôr que não vai gerar nenhum problema para vocês, tá? Depois vocês vão clicar aqui no registrar, ele vai criar a senha de acesso de vocês, tá? Depois da senha de acesso criada, tem duas maneiras de vocês chegarem lá naquela tela. A primeira é acessando este outro site aqui, ó, que é o my.jive.com/me. Então, mandei aí para vocês também. Então, acessando esse site, ele vai abrir uma tela exatamente igual a essa que vocês estão vendo aqui. A única diferença é que aqui, de vez de ter dois PABX, igual está aparecendo no meu, vai ter somente um, tá? Mas o botão que mais importa aqui para a gente nesse momento é esse daqui, ó, PBX Administration, tá? Então, vocês vão clicar neste botão aqui e ele vai direcionar vocês lá para aquela tela que vocês estavam vendo, tá? A outra maneira é vocês acessando o seu ramal via softphone, né? Pelo nosso site aqui, que é só o my.jive.com, tá? Então, vocês acessando esse site aqui, ele vai abrir essa tela. O softphone é exatamente o que vocês vão usar aí para fazer e receber as ligações pelo computador, tá? E pelo seu navegador, certo? Então, vocês vão acessar aqui. E aqui nessa tela, vocês vão clicar nesses quadradinhos que tem aqui embaixo do lado esquerdo. E vão clicar aqui nessa opção, administrativo. Tá? Clicou aqui, ele já direciona vocês também para essa página aqui, que é a página de administração do PABX, ok? Então, quando vocês chegarem aqui a primeira vez, essa tela ela vai estar toda em inglês. Então, se caso vocês quiserem traduzir esses menus, é só vocês clicarem aqui nesses três pontinhos aqui em cima do lado direito, selecionar a opção aqui de Language, que ele vai estar em inglês, e aqui você coloca português do Brasil, e ele já vai traduzir todos os menus aí do PABX para vocês, ok? Beleza. Então esse menu aqui, ele é o primeiro menu que vai abrir para vocês, que é o menu painel. Nesse menu painel, ele vai te mostrar algumas informações mais básicas aí em relação ao seu PABX, tá? Então o que ele mostra aqui para vocês? Primeiro aqui em cima ele já vai te mostrar a razão social aí de vocês. Então validem aí se essa informação está correta. Dificilmente essa informação está errada, mas se caso tiver algum erro, alguma coisa assim, entre em contato com o pessoal aqui da Logmein que eles vão fazer a correção para vocês, ok? Depois nós temos aqui os links rápidos, né? Os links rápidos basicamente são os principais menus do nosso PABX. Né? Como esses menus eles são os mais acessados, então eles colocaram esses atalhos aqui para que vocês tenham mais rápido acesso a esses menus. Tá? Mas são as mesmas opções que nós vemos aqui do lado esquerdo da tela. Aqui em resumo, ele vai trazer um resumo da contratação de vocês. Então ele vai trazer aqui quantos números de telefone vocês contrataram
e aqui ele vai trazer quantos ramais vocês contrataram, tá? E aqui nessa parte de baixo, em aparelhos/telefones desconectados, aqui ele vai mostrar para vocês quantos desses seus ramais não estão configurados nesse momento em um aparelho físico, tá? Um aparelho de mesa, ok? Então, se vocês forem usar somente pelo softphone, né, o nosso aplicativo ali, seja do computador ou do celular, você vai ver que o seu ramal vai continuar aparecendo aqui como desconectado, mas ele vai funcionar normalmente, tá? Então, essa informação ele só sai daqui se vocês realmente forem utilizar os aparelhos físicos de mesa, ok? Beleza. Então, essas aqui são as informações que nós conseguimos visualizar nessa primeira página, que é o menu painel, tá? Então, iniciando com as nossas configurações, né, nós vamos começar aqui passando pelo menu de usuários. Então, aqui no menu de usuários é onde ficarão todos os usuários do seu PABX. Então, aqui nesse menu vocês podem ter quantos usuários vocês quiserem, exatamente pelo fato de ter algumas funções que seu usuário pode fazer, que ele não precisa de um ramal no nome dele para poder fazer essa função. Como, por exemplo, um usuário administrador, né? Então, se você for precisar criar um usuário aqui para uma pessoa que ela não vai ter um ramal, mas ela vai te ajudar a administrar o PABX, você pode criar que isso não vai gerar nenhum custo para vocês, tá? Então, para fazer isso, é só vocês clicarem aqui em adicionar usuário. Aqui vocês vão preencher com o nome, o sobrenome e o e-mail desse seu usuário. Nessa parte aqui de baixo é onde vocês precisam tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Vejam aqui que ele já pede para vocês criarem um número de ramal para essa pessoa, tá? Mas se vocês criarem esse número de ramal, aqui ele já informa para vocês que ele vai criar um ramal faturável, né? Então, quer dizer, esse ramal ele vai ser cobrado de você depois. Então, para que isso não aconteça, nós recomendamos aqui, né, que se caso você estiver criando somente um usuário, que você desabilite essa opção aqui, ó, habilitar softphone. Se você desabilitar essa opção, vocês vão ver aqui que ele já vai desabilitar a opção de você criar um novo número de ramal. Então, nesse caso, ele vai criar somente um usuário e isso não gera custos aí para vocês, tá bom? E aqui nessa parte de baixo é onde você aplica acesso para esse usuário nessa página aqui, que é a página de administração do PABX. Tá? Então, se ele for um usuário comum, que não vai ter acesso a essa página, só você deixar aqui como nenhuma. Se ele for um administrador, você pode aplicar aqui a permissão de superadmin para ele. Ou então você pode clicar aqui em personalizado e aplicar alguma permissão personalizada, né? Alguma permissão específica para esse usuário, ok? Então vocês vão clicar aqui no OK, ele vai criar esse usuário e já vai abrir essa página aqui com as configurações que você colocou lá naquele menu, tá? E aqui nessa página, nós pedimos que vocês validem se essa opção aqui ela está habilitada ou não, né? Que é a opção de permitir login web, tá? Por quê? Porque se essa opção aqui estiver desabilitada, igual está o meu aqui, mesmo que esse usuário aqui já tenha cadastrado uma senha, ele não vai conseguir fazer login em lugar nenhum com esse e-mail dele aqui, ok? Porque você está desabilitando a permissão dele fazer login com o e-mail dele, ok? Então, assim, sempre que você criar um usuário novo e ele abrir essa tela, validem se essa opção está habilitada ou não. Se ela não estiver habilitada, habilita, já dá um salvar, que aí esse usuário já vai conseguir logar com o e-mail dele assim que ele cadastrar a senha. Ok? Tranquilo. Então, esse daí é o nosso menu de usuários, tá? Então, seguindo aqui para o próximo menu, que é o menu de linhas. Então, aqui no menu de linhas é onde nós temos os números dos ramais de vocês. Então, é aqui que nós temos os ramais aí que vocês vão utilizar para se comunicarem aí entre vocês, ok? Então, esses números de ramal aqui já estarão todos criados, ou baseado na planilha de usuários, que você vai mandar aí para o pessoal de ativação, ou então terão ramais genéricos se caso vocês não mandarem essa planilha, tá? Mas independente de qual dos dois casos seja o de vocês, vocês podem sempre alterar esses números de ramal quando vocês quiserem, tá?
Então é bem simples para fazer, só clicar aqui no editar e colocar aqui o número do ramal que você quiser usar, desde que tenha o número correto de caracteres, tá? Isso vai variar de um PABX para o outro, né? E ele vai variar entre 3 e 6 dígitos. Tá? E tudo vai depender de como vocês preferirem utilizar aí, tá? E quem estiver utilizando 3 dígitos tem uma outra limitação, que vocês vão ver que alguns ramais vocês não vão conseguir utilizar, né? Que são os ramais que sejam de números que já existem, né? Números de serviço, né? Então, por exemplo, 102, 103, 135, né? 190, 191, esses ramais assim, vocês não vão conseguir utilizar porque eles são números de serviço, ok? Mas fora esses números, qualquer outro você consegue utilizar normalmente, tá? E esse nome aqui também ele não precisa obrigatoriamente ser o mesmo nome do usuário. Então, se vocês quiserem colocar um nome diferente aqui, não tem problema nenhum, tá? Basicamente, esse nome é o nome que vai aparecer para vocês quando vocês ligarem de um ramal para o outro. Tá? Esse é o nome que aparece lá na binagem do aparelho, ok? Então, só para eu poder explicar aí um pouquinho melhor para vocês o que nós consideramos um ramal, quando nós falamos tanto em questão de cobrança quanto em questão de configuração. Então, um novo ramal para a gente, o que é considerado, né? Um ramal é quando nós juntamos duas informações aqui do PABX, que seria a informação da linha com a informação do usuário. Então, quando nós amarramos essas duas informações aqui, isso é considerado para a gente um novo ramal. E como que nós fazemos isso aqui no PABX? Então, nós vamos fazer isso aqui no menu de dispositivos. Então, aqui em dispositivos é onde é feita essa amarração do usuário com a linha. Certo? Então, quer dizer o quê? Que cada um desses ramais que estão aqui representa um dos usuários, um dos ramais que vocês contrataram com a gente. Tá? E exatamente por isso que nesse menu aqui é onde nós pedimos que vocês tomem bastante cuidado, tá? Para que vocês não alterem a quantidade de ramais que estão cadastrados aqui. Por quê? Porque se caso vocês alterarem essa quantidade de ramais aqui, ele vai dar divergência na fatura de vocês. Tá? Porque é baseado nesse menu aqui que é feito a cobrança em relação à quantidade de ramais cadastrados, né, contratados aqui com a gente, ok? Então, vocês vão ver que esses dispositivos aqui, se vocês precisarem alterar alguma informação deles, vocês podem alterá-los sem problema nenhum, tá? Desses que já estão criados aqui. Se vocês precisarem modificar a quantidade, né, para mais ou para menos, nós recomendamos que vocês já entrem direto em contato com a revenda de vocês, para que eles façam essa alteração. E o mais importante, né, eles já vão te passar o valor que vocês vão pagar por isso e já vão adicionar isso oficialmente no seu contrato, ok? Beleza, então aqui em dispositivos é onde ficam aí os ramais oficiais aí de vocês, tá? Ok, então seguimos aqui para o próximo menu, que é o menu de grupos de usuários, né? Então a ideia do grupo de usuários é uma ideia bem simples, né? Ele serve para ajudar vocês na hora de aplicar e gerenciar as permissões do seu PABX, né? Quando você for aplicar essa permissão para mais de uma pessoa. Ok, então por exemplo, eu tenho um PABX aqui com 10 ramais, e desses 10 ramais eu quero que somente 3 deles façam a ligação para celular, né? Então, o que eu precisaria fazer aqui para que isso aconteça? Teoricamente, eu teria que ir lá no menu de permissões, adicionar um por um desses 3 usuários e aplicar essa permissão de ligação de celular para cada um deles. Tá? Então, essa é a maneira padrão de fazer isso. Mas também nós podemos usar esses grupos de usuários para fazer isso de maneira mais fácil e mais prática, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um grupo de usuários aqui. Quando eu for aplicar a permissão, de vez de eu aplicar essa permissão individual, né, para cada um daqueles usuários, eu vou aplicar a permissão somente para esse grupo, certo? Então, de 3 eu precisei fazer isso uma vez só. E depois eu só preciso vir aqui e adicionar as pessoas que eu quero dentro desse grupo. Assim, todas elas terão a mesma permissão, ok? Então, isso, como eu falei, além de ter ajudado, né, de forma mais rápida de você fazer isso,
ainda te auxilia na hora de você gerenciar, porque você já vai saber que essas pessoas têm essa permissão. Você não vai precisar ir lá no menu de permissões, ver lá aquela lista enorme de usuários que você tem, entendeu? Então já te facilita essa questão de aplicação de permissão para várias pessoas ao mesmo tempo, ok? Então como que funciona aqui? Aqui você vai criar o grupo, vai dar o nome que você quiser para ele e dar um salvar. Depois você vai acessar esse grupo. E aqui em membros é onde você vai adicionando os usuários que farão parte desse grupo. Tá? Então você vem aqui, adiciona os usuários que você precisar, vai dar um salvar. Assim que você der o salvar aqui, todas as permissões que você aplicou para esse grupo aqui, ele vai ser replicado para esses usuários que você adicionou. Tranquilo? Então é assim que nós utilizamos os grupos de chamadas, tá? Desculpa, os grupos de usuários. Beleza, então seguindo para o próximo menu aqui, que é o menu de números de telefone. Então aqui em números de telefone, é onde nós temos os números, né, de telefone que vocês têm contratados aqui com a gente, tá? Então aqui nesse menu, esse número que vocês conseguem ver aqui. Se caso vocês contrataram um número novo com a gente, já é o número oficial de vocês. E se caso vocês forem fazer a portabilidade, né, que é aquele fato de trazer o número da operadora atual de vocês para cá, então esse número que está aqui é só um número provisório. Tá? Ele é um número que vai ficar aí disponível para vocês até que vocês façam a portabilidade. Né? Quando você fizer a portabilidade, esse número vai sumir daqui e vai ficar somente o número oficial de vocês aparecendo aqui no PABX. Ok? E aqui nesse menu tem uma configuração muito importante que ela precisa ser feita, que é essa daqui, o encaminhar para. Né? Então o que esse encaminhar para faz? Basicamente aqui que você vai informar para o PABX para onde que a ligação vai ser direcionada quando alguém ligar para você nesse número aqui. Então é aqui que você aponta ela para um número específico, né, um ramal, né, específico, ou então você pode apontar para um grupo de ramais. Ou o que normalmente nós fazemos, nós apontamos isso daqui para um plano de descagem. Né? O que é o plano de descagem? O plano de descagem é aquele menu onde nós montamos toda a estrutura do PABX. Então, tudo que vocês quiserem que o PABX faça, que seja diferente aí de mandar a ligação direto para um ramal, você configura aqui no plano de descagem. Tá? Então, por exemplo, eu quero que uma ordem fixa de ramais toque. Então, eu vou lá no plano de descagem e monto essa ordem fixa que eu quero que toque. Ou então, eu vou utilizar aquela estrutura de URA, né, de atendedor virtual, que vai dar opções para o meu cliente, que vai falar assim, bem-vindo, diz que um ramal desejado, ou opção 1, 2, 3, certo? Então, se eu for utilizar essa estrutura, eu monto isso também lá no plano de descagem, ok? Então, o plano de descagem, ele é o último menu que nós vamos passar aqui durante o nosso treinamento. Quando nós chegarmos lá, eu vou montar 3 exemplos para vocês, desde um mais simples até um mais completo, ok? Aí, assim que nós terminarmos aqui a configuração do plano de descagem, eu vou voltar aqui nesse menu e vou mostrar para vocês como que nós configuramos o encaminhar para, tá bom? Certo, então seguimos aqui para o próximo menu, que é o menu de filtros de chamadas. Então, no menu de filtros de chamadas, nós temos 2 principais filtros que podemos criar aqui. O primeiro deles seria o filtro de bloqueio de chamadas. Né? Então, por exemplo, esse número aqui, que está me ligando, ele é um número que está passando um trote para mim, ou então é aquelas propagandas, né, aqueles telemarketings aí que ficam incomodando, e eu não quero mais que esse número ligue para mim de maneira nenhuma. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um filtro novo, né, clicando aqui em adicionar o filtro. Nesse primeiro campo, eu vou colocar o número que está me ligando. Aqui na descrição, ela não é obrigatória, mas é bom vocês colocarem para vocês saberem o porquê desse número estar aqui, né? Então trote ou qualquer coisa do tipo. E aqui na ação, eu vou selecionar o que eu quero que o PABX faça com essa chamada. Então, no meu caso, como eu estou configurando
um bloqueio de ligações, então é exatamente essa ação que eu tenho que deixar, que é a ação de desligar. Então, o que vai acontecer aqui? Todas as vezes que esse número tentar ligar para mim, o PABX vai identificar que esse filtro existe e ele já vai executar essa ação aqui, que é desligar a ligação na hora, ok? Então, esse número aqui ele não vai chegar nem a entrar na sua URA se caso você tiver uma, né? Então, ele já vai finalizar antes mesmo de tocar aí para vocês, ok? Beleza. E a outra opção, né, o outro filtro, seria o filtro de encaminhamento de chamadas, né? Então, por exemplo, esse número aqui, ele é um número de um cliente, de um fornecedor de vocês, ou até mesmo do familiar de alguém, que sempre que ele ligar aí na empresa, você quer que essa pessoa já seja direcionada direto para aquela pessoa que ele precisa falar, né? Então, para fazer isso, o que você vai fazer? Você vai modificar essa ação aqui para a ação ramal, e aqui você vai falar para qual ramal que essa ligação vai ser direcionada. Então, no meu exemplo aqui, como esse número é um número da casa do André, então eu vou direcionar direto o ramal, essa ligação, né, para o ramal do André. Porque não faz sentido nenhum alguém da casa do André falar com outras pessoas que não seja o próprio André. Ok? Então, você pode fazer esse direcionamento aí se for necessário. Então, mesmo que você tenha URA, essas coisas, esse número ele vai passar direto e já vai para esse ramal aqui. Ok? Beleza. Então, esses daí são os dois principais filtros que nós temos aqui nesse menu de filtros de entrada. Ok? Certo. Então, seguimos aqui para o próximo menu, que é o menu de hardware. Então, aqui no menu de hardware, como vocês podem ver aí, né, é onde nós cadastramos os aparelhos físicos de vocês, né, os aparelhos de mesa. Então, para vocês que contrataram os aparelhos com a gente aqui, vocês não vão precisar cadastrar os aparelhos aqui, né, porque como vocês contrataram com a gente, o próprio pessoal de ativação já faz esse cadastro para vocês, né? Para quem já tem ou vai comprar aí por fora esses aparelhos, aí vocês vão precisar cadastrá-los aqui nesse menu. Então aqui é só você clicar em adicionar o hardware. Aqui você vai inserir o endereço MAC dele. Basicamente é uma numeração única de cada aparelho. E tem uma etiqueta próximo da onde você liga o cabo de rede com essa informação, tá? E aqui você vai selecionar o modelo desse aparelho. Aí depois você dá um salvar, o aparelho já vai estar criado. Para que a gente vai fazer isso, né? Fazer esse cadastro desses aparelhos aqui. Esses aparelhos, pelo menos os que são homologados aí pelo nosso sistema, eles possuem uma função chamada autoprovisionamento. Então, o que esse autoprovisionamento faz? Ele vai cadastrar o aparelho automaticamente. Só que para isso aconteça, duas coisas são feitas aqui no PABX primeiro. A primeira delas é exatamente cadastrar os aparelhos aqui. Então, como eu falei aí, né, eu informei para vocês, se vocês contrataram os aparelhos com a gente, vocês não vão precisar fazer esse cadastro. Ele é feito aqui pelo pessoal de ativação. Se vocês compraram aí por fora, vocês vão ter que inserir os aparelhos aqui, manualmente, tá? O segundo passo, o que é? Esse daí todo mundo vai ter que fazer. É o quê? Vocês vão ter que vir aqui em dispositivos e vocês vão fazer essa amarração aqui, né, do aparelho físico com o seu ramal. Então, para fazer isso, é só você acessar aqui o aparelho que você quer, né, o dispositivo que você quer, vir aqui em Hardware, e aqui você vai selecionar o endereço MAC lá do aparelho que você adicionou agora lá em Hardware. Tá? Então, você seleciona o endereço MAC dele aqui, clica aqui em salvar. Quando você clicar em salvar, ele já vai começar a aparecer igual está aparecendo aqui no meu, né, o modelo do dispositivo e o endereço MAC dele. Depois disso, quem contratou os aparelhos com a gente, é só vocês ligarem os aparelhos, tanto na energia aí quanto na rede, e o restante da configuração é feito automaticamente, tá? Porque eles já vão com uma pré-configuração necessária para isso acontecer. Para vocês que forem comprar os aparelhos aí por fora ou já tenham os aparelhos, vocês vão ter que entrar em contato aqui com o pessoal do suporte para que eles passem para vocês o link do provisionamento, né? Que basicamente é um link que você vai inserir no seu aparelho, apontando para o seu PABX.
para ele saber aonde que ele tem que vir buscar as configurações dele, ok? Então, depois de inserir esse link aí sim é só você dar um ok lá e ele já vai começar a fazer a configuração automática, certo? Beleza. Então, esse menu de hardware serve somente para isso, para adicionar os aparelhos para eles fazerem a configuração automática. Então, vamos seguir aqui, né? Então, esses próximos 3 menus aqui, nós não passamos por eles durante o treinamento, porque esses dois aqui são menus de pager, né? E pager nós já não utilizamos aqui no Brasil, já tem muitos anos. E esse de diretórios corporativos aqui, ele só funciona em alguns aparelhos bem específicos da marca Polico. Como esses aparelhos dificilmente são comercializados aqui no Brasil, então a gente não passa porque é uma função que não dá para ser utilizado sem esses aparelhos, tá? Então, seguimos direto aqui para o visão geral dos ramais, né? Então, esse visão geral dos ramais é o nosso menu mais simples, porque ele é simplesmente um menu de consulta, né? Ele é aquele menu onde vocês vão conseguir visualizar todos os ramais que vocês têm criados aqui no seu PABX. Porém, como ramais, o que esse menu aqui considera que são esses ramais aqui, né? Então, vocês vão ver aí, durante o nosso treinamento, que para nós utilizarmos qualquer uma dessas 4 funções aqui que nós temos depois do visão geral dos ramais, e essas duas últimas que tem aqui embaixo, para que nós consigamos, né, utilizar qualquer uma delas, nós precisamos criar um número de ramal para ela. Mas esse número de ramal, só para vocês entenderem, não é nada que vai gerar custos para vocês, tá? Esse número de ramal, vocês podem entender que é como se fosse um ramal interno do PABX, que ele precisa ter, para ele conseguir direcionar uma chamada para aquela função que você está tentando usar, tá? Então, assim, como nós estamos lidando com um PABX, qual que é a única maneira de você movimentar uma ligação dentro de um PABX? Seria através de transferência de ramais. Então, é por isso que nós temos que criar esses números de ramal para essas funções que têm uma ligação direta com as chamadas, ok? Mas só reforçando, nenhum desses ramais que você criar para essas funções aqui que eu acabei de comentar com vocês, ele vai gerar custos para vocês, tá? Isso não acontece. A única coisa que, se caso vocês criarem aqui no PABX, ele vai gerar um custo para vocês, é o dispositivo. Fora o dispositivo, qualquer outra coisa aqui que você criar não gera custos aí para vocês, ok? Então, basicamente, o que vai acontecer? Nesse menu, ele vai pegar todas essas funções, né, todos esses números de ramal que você criou, e vai juntar aqui todos eles para vocês, tá? E aqui nessa coluna de tipo de ramal, ele vai te falar qual é a função que você está usando com aquele número de ramal. Então, pode ver aqui que nós temos as linhas, mas aqui nós temos também, ó, 2 filas de chamadas, que é um dos menus que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Tá? Então, só para vocês verem aí que qualquer uma dessas funções aí que vocês criarem, elas vão aparecer aqui nessa lista para vocês. Tá? Então, esse daí é o menu de visão geral dos ramais. Tá? Beleza, então essa é a primeira parte, tá, do nosso treinamento, que é a parte mais administrativa, né, que nós cuidamos aí dos usuários, cuidamos aí da configuração dos ramais. E agora nós vamos para a parte mais prática, que é exatamente passar por cada uma dessas funções que eu acabei de comentar com vocês, ok? Beleza, então vamos começar aqui passando pela função do grupo de chamadas. Então aqui em grupo de chamadas é onde nós temos a função para que um grupo de ramais toque todos ao mesmo tempo, ok? Então, por exemplo, eu vou ter uma URA, e lá na minha URA eu vou ter a opção 1 para o financeiro, né? E eu vou querer que os 3 ramais que eu tenho lá no financeiro toquem ao mesmo tempo. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar exatamente essa função aqui do grupo de chamadas, né? Para que todos eles toquem juntos e o primeiro que atender aí ficar com o cliente na linha, tá? Então, para usar esse grupo aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou criar esse grupo aqui. Aqui eu vou atribuir um ramal para ele.
que é exatamente esse ramal que as pessoas que vocês vão ligar, né? Para poder vão transferir, né, a ligação para esse grupo, para que ele use a função de tocar para todos os ramais ao mesmo tempo. Mas só reforçando, esse ramal não vai ser cobrado de vocês, tá? E aqui eu vou dar um nome para esse grupo. Tranquilo. Então, depois do grupo criado, eu vou acessar esse grupo, vir aqui em membros e aqui em linhas é onde eu vou adicionando os ramais que farão parte desse grupo. Tá? Então, vem aqui e adiciono aí os ramais que eu precisar. E aqui em números externos, eu consigo adicionar um número externo mesmo, né? Um número de fora do PABX. Tá? Então, eu posso colocar um celular aqui, posso colocar um número fixo, posso pôr o número que eu quiser aqui. E quando a ligação for direcionada para esse grupo aqui, ele vai tocar tanto para esses ramais quanto para esses números externos que eu inseri aqui. Como eu falei, o primeiro deles que atender segue com o cliente na linha. Tranquilo? Certo. Então essa é a função aí do grupo de chamadas, tá? Então seguindo aqui para o próximo menu, que é o menu de fila de chamadas. Então fila de chamadas já é aquele menu para que vocês consigam criar uma fila de espera para o seu cliente. Então, por exemplo, quando você liga na sua operadora, seja ela de internet, telefone, né? E você tem aquela opção de falar com o atendente. O que acontece quando você seleciona essa opção? Na grande maioria dos casos, a sua ligação ela acaba entrando numa espera, tá? E você fica lá aguardando, né? Geralmente escutando ou uma música ou uma mensagem que a empresa fica passando para você, até que alguém fique disponível para te atender, certo? Então é exatamente isso que a fila de chamadas faz. Ela vai criar uma fila de espera para o seu cliente. Conforme seu cliente for ligando para você e sendo direcionado para essa fila, ele vai aguardando até que um de vocês esteja aí disponível para atendê-lo, ok? Então como que funciona aqui essa parte da fila? A criação dela é exatamente igual nós fizemos lá no grupo de chamadas, né? Então eu vou criar aqui um ramal e um nome para ela. Vou clicar aqui no salvar, ele vai criar essa fila. Depois da fila criada, eu vou vir aqui nessa opção de usuários com sessão iniciada, clicar aqui em iniciar a sessão de um usuário, e aqui eu vou adicionando as pessoas que vão fazer parte dessa fila, tá? Uma observação muito importante, tá? Podem ver aqui que tem alguns usuários que estão aparecendo mais de uma vez aqui no meu PABX, né? Nessa parte aqui de adicionar a pessoa na fila. Por que ele aparece aqui mais de uma vez, né? A fila, ela é o único dos nossos menus que consegue identificar qual é o dispositivo que você está usando. E ela entende que o seu aparelho físico é uma coisa, o seu ramal do computador é outra coisa e o seu ramal do aplicativo do celular é outra coisa. Certo? Então, quando você for adicionar uma pessoa manualmente na fila aqui, você precisa adicionar o dispositivo correto que ela está usando. Porque se você adicionar o outro, ele vai acabar não tocando para essa pessoa. Certo? Porque ela está usando em um e você adicionou o outro. Ok? Lembrando que isso é só na fila. O comportamento normal do PABX é que se alguém ligar para você no seu ramal, aonde você estiver logado, ele vai tocar, tá bom? Então, basicamente o que? Quando estiver aparecendo assim, o nome do dispositivo, ou então só o nome da pessoa, é quando você está logando o aparelho físico de mesa. Quando estiver aparecendo assim, Go to Connect Mobile App, é quando ele está usando pelo celular. E quando estiver assim, Go to Connect Web Client, é quando você estiver usando pelo computador. Ok? Então tomem bastante cuidado aí para vocês adicionarem a pessoa correta aqui na fila, tá? Ou então, tem uma outra maneira de as pessoas entrarem nessa fila aqui, que fica mais fácil para você como administrador, que você não precisa mais ficar entrando aqui nessa página e adicionando ou tirando as pessoas manualmente da fila, né? Então tem um comando que você pode passar para o seu usuário, que através desse comando ele consegue entrar e sair da fila quando ele precisar, tá? Então o comando para fazer isso é este comando aqui, ó, o asterisco 13 mais o ramal da fila.
Então, no nosso caso aqui, a nossa fila é a 1029. Né? Então, se eu vier aqui discar asterisco 13, 1029 e fizer essa ligação, eu vou receber uma mensagem falando que o agente efetuou login. Então, quer dizer que a partir daquele momento, o meu ramal passa a fazer parte dessa fila. Então, eu começo a receber as ligações dessa fila a partir desse momento, ok? E se por acaso eu discar esse comando novamente, eu vou receber uma mensagem oposta falando que o agente efetuou logoff. Então, a partir daquele momento, meu ramal passa a não mais fazer parte dessa fila. Então, eu não vou mais receber as ligações dela, ok? E voltando aqui na parte das configurações da fila, a fila ela tem dois conjuntos principais de configurações, que são as configurações voltadas para os seus agentes, que são as pessoas que vão atender essas ligações, e as configurações voltadas para os seus chamadores, que são os clientes de vocês, né? As pessoas que vão ligar aí para vocês. Então, a fila ela é um dos nossos menus mais completos, né? Que tem mais configurações que você consegue fazer nela. Então, nós sempre recomendamos que depois vocês deem uma olhadinha com um pouquinho mais de calma aqui nos menus que tem na fila, para vocês verem as opções de configuração que vocês têm. Se vocês tiverem alguma dúvida para que serve qualquer um desses menus, temos esses símbolozinhos aqui que parecem um i, que você pode colocar o mouse em cima dele e ele já vai dar uma descrição aí de para que funciona aquele campo, ok? Porém, eu vou explicar para vocês esse daqui, que é um dos principais desses campos, que é a estratégia de chamada. Então, aqui na estratégia de chamada é onde você vai selecionar como a fila vai distribuir a ligação entre os seus atendentes. Então, a fila, diferente do grupo, ela tem 5 maneiras de fazer essa distribuição e vocês que vão selecionar qual dessas 5 vocês querem utilizar, tá? Então, a primeira delas é o chamar todos. Chamar todos, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa que o grupo de chamadas faz. Ele vai tocar a ligação para todo mundo que fizer parte dessa fila. A grande diferença é exatamente isso daqui, ó. Agentes disponíveis, né? Então, a fila ela consegue identificar se você está ou não com o seu ramal ocupado. Se você estiver com o ramal ocupado, a fila não vai encaminhar uma chamada para você, porque ela entende que você está com o seu ramal ocupado e não consegue atender 2 ligações, ok? Já a próxima opção, circular. O circular, ele vai começar a distribuir a chamada entre os seus atendentes. Então, ele vai pegar a primeira ligação, mandar para uma pessoa, a próxima ligação ele já manda para outra, e assim ele vai distribuindo a ligação da forma mais justa possível. Tá? Próximo aqui, menos recente. Menos recente, ele vai validar quem está há mais tempo logado na fila sem receber chamadas e vai mandar a próxima ligação para essa pessoa. Menos chamadas. Ele vai verificar quem atendeu menos chamadas durante o dia e sempre que possível ele encaminha uma nova ligação para essa pessoa até que todos tenham aí mais ou menos a mesma quantidade de atendimentos. E a última opção é o aleatório. O aleatório ele simplesmente vai distribuindo as ligações aleatoriamente. Tá? Então ele não segue aí nenhuma ordem lógica padrão. Ok? Tranquilo. Então essas daí são as maneiras que a fila tem, né, de distribuir as ligações. Tá? Então novamente recomendamos aí que vocês deem uma olhadinha com um pouquinho mais de calma aqui, para que vocês tenham uma visão geral aí das outras configurações que vocês podem fazer nessa fila, ok? Beleza, então seguimos aqui para o próximo menu, que é o menu de salas de conferência. Então aqui no menu de salas de conferência, é onde nós temos salas para que vocês consigam criar audioconferências e fazê-las aí com várias pessoas, tá? Então vocês vão ver aí que direto pelo ramal de vocês, vocês possuem uma função de conferência também, tá? Mas essa função de conferência, vocês podem usá-la somente entre você e mais 2 pessoas,
tá? Isso direto pelo ramal, ok? Então, até 2 pessoas você pode usar aí direto pelo ramal e não tem mais a necessidade de você usar nenhuma outra função aqui do PABX. Porém, essa sala de conferências aqui, você vai utilizá-la, então, quando você precisar fazer uma conferência com mais do que 2 pessoas, certo? Então, como que funciona aqui? Você vai criar essa sala de conferências. Aqui você vai atribuir um ramal para ela, que é exatamente esse ramal que você vai ligar, se caso você estiver dentro da empresa, ou então que você vai transferir alguém para ele, se caso essa pessoa for fora da empresa, né, for um número de fora, para que ele participe da conferência. E aqui você vai dar um nome para ela. Se você criar essa sala aqui, somente com essas 2 informações, né, o que vai acontecer? Todas as vezes que a pessoa ligar ou for transferida para esse ramal, ela vai entrar na sala e vai fazer parte dessa conferência, certo? Então, o que você fez aqui? Você fez uma sala de conferências aberta, né? Então, qualquer pessoa aí que conhece esse ramal, ela conseguiria entrar nessa sala, ok? Porém, vai ter algumas reuniões que vocês vão precisar fazer que você não vai poder que isso aconteça, né? Você não vai poder que qualquer pessoa entre nessa sala. Então, o que você pode fazer aí para contornar essa situação? Você vai criar esses 2 números aqui de pins, né? Que é o pin do participante e o pin do anfitrião. Então, esses pins aqui, basicamente são senhas que são solicitadas aí para as pessoas assim que elas tentarem entrar nessa sala. Então, sempre que alguém ligar para você, sempre que alguém ligar, né, para esse ramal, ou então for transferido para esse ramal, vai receber uma mensagem falando assim, digite um PIN. Se a pessoa não tiver o PIN, ela não vai conseguir entrar na sala, certo? Então, você conseguiu aí limitar pelo menos um pouco o acesso das pessoas nessa sala de conferência, tá? Então, como que vai funcionar aqui? Esses pins você pode colocar o número que eu quiser e a quantidade de números que vocês quiserem aqui, tá? Mas vocês sempre têm que usar os 2 pins, não dá para usar somente um deles. E o anfitrião, ele é como se fosse um administrador dessa sala. Então esse anfitrião, ele tem algumas coisas que ele consegue fazer na sala que um participante comum não conseguiria. Como, por exemplo, tirar alguém da sala, né? E pelo menos uma pessoa precisa entrar nessa sala como anfitrião, senão a reunião não começa, né? Então ficam todos aí numa espera até que o anfitrião entre na sala e dê início à reunião, certo? Beleza. Então essa daí é a nossa sala de conferências. Beleza. O próximo menu aqui ele já seria o menu do plano de descagem. Porém, como eu falei para vocês, eu vou deixar esse menu aqui por último, tá? Porque tem alguns outros menus que eu preciso mostrar para vocês antes de nós seguirmos aí com o nosso plano de descagem, tá? Então vamos aqui direto para o caixa de correio de voz compartilhada. Né? Então, como o próprio nome dela ali já sugere, né? Caixa de correio de voz compartilhada basicamente é um correio de voz que você vai compartilhar entre várias pessoas, ok? Então, pode ser aí que em algum momento do seu fluxo você precise encaminhar a chamada para um correio de voz, mas você vai precisar que mais de uma pessoa tenha acesso a esse correio de voz, né? Então, para você não precisar ficar passando a senha do seu correio de voz individual para outras pessoas acessarem, você já pode vir aqui e criar um correio de voz compartilhado, e esse sim você passa a senha para quem for precisar acessar, ok? Beleza, então como que funciona aqui? A parte da criação é exatamente o que nós fizemos nas outras opções, né? Então nós vamos criar aqui um ramal e um nome para essa caixa. Damos um salvar aqui. E ela já está pronta para ser usada lá no menu de planos de descagem, tá? Porém, tem uma configuração bem legal que nós gostamos de mostrar aqui, que dá para vocês usarem tanto nessa caixa compartilhada aqui, quanto nas suas caixas individuais dentro de linhas, tá? Que seria o quê? Você vai acessar aqui a caixa,
ou vai lá em linhas e acessa um dos seus ramais, e vem aqui nessa opção de correio de voz. Aqui em correio de voz, você pode habilitar essa opção aqui, ó, notificações de e-mail, né? Então, o que essa opção vai fazer? Ele vai mandar um e-mail para você todas as vezes que você tiver uma mensagem, você receber, né, uma mensagem lá no seu correio de voz, tá? E nesse e-mail, ele vai mostrar para você o número da pessoa que te ligou, a data e a hora, né? Então, com isso, você já vai ficar ciente aí que você precisa acessar o seu correio de voz e escutar a mensagem que a pessoa te deixou, ok? Aqui também tem essa outra opção, que o que ele vai fazer? Junto com esse e-mail de notificação, ele já vai anexar um arquivo de áudio com a mensagem que a pessoa te deixou. Então, com isso, já vai te facilitar que você não precisa mais acessar o seu correio de voz, né? Porque você já vai receber a mensagem no seu e-mail. Então, já ficou mais fácil aí de você escutar essa mensagem que a pessoa te deixou. E aqui também tem essa última opção que nós recomendamos que vocês usem se vocês forem usar essa segunda. Por quê? Como vocês não vão mais ficar acessando o seu correio de voz, vocês não vão habilitar aquela opção de deletar a mensagem depois de ouvir, né? Como vocês não vão mais deletar depois de ouvir, o que vai acontecer? Seu correio de voz vai enchendo até que um momento você não receba mais mensagens, né? Então, para que isso não aconteça, você habilita essa última opção, que ele já vai excluir a mensagem depois de te mandar por e-mail. Então, ele vai te mandar por e-mail e já vai deletar a mensagem da sua caixa, deixando ela sempre vazia e pronta para receber mais mensagens, ok? Tranquilo. Então, só reforçando essas três opções aqui, vocês também podem utilizá-las nos seus correios individuais dentro de linhas, tá? Então, seguindo aqui para o próximo menu, que é o menu de programações. Então, aqui no menu de programações, é onde vocês vão criar o seu horário de atendimento, né? Aquele horário que o PABX vai se basear para que dentro dele ele faça uma coisa e fora dele ele faça alguma outra coisa, tá? Então, como que funciona aqui essa programação? Você vai criar a programação aqui, vai dar um nome qualquer para ela. Vai dar um salvar. Depois nós acessamos ela aqui e vamos usar essa planilhinha aqui para montar o horário de atendimento. Tá? Então é bem simples a montagem, né? Batendo o olho aí vocês já devem ter uma ideia. Então nós temos aqui as colunas com os dias da semana, as linhas com as horas. Então nós já temos que bater aqui uma informação com a outra, né? Então vamos lá. Então eu vou criar aqui um horário, por exemplo, de segunda a sexta das 8 às 18, né? Que é o horário comercial padrão. Então, o que eu faço? Eu pego o primeiro dia e o primeiro horário, então segunda-feira às 8 da manhã. Então, eu venho aqui ó, na coluna da segunda, na linha das 8 e clico aqui. Então, ele vai gerar esse retângulo verde aí para mim. Então, eu vou colocar meu mouse na parte de baixo dele. Quando ele virar essa setinha para cima e para baixo, eu vou segurar e arrastar até o horário que eu quero. E eu faço a mesma coisa na lateral. Então, quando ele virar essa setinha aí da esquerda para a direita, eu arrasto até o dia da semana que eu quero. Ok? Então, bem simples aí para criar essa programação, né? Então, se vocês precisarem aí utilizar essa função, vocês criam um retângulozinho verde, arrastando ele de cima para baixo, ele muda as horas, da direita para a esquerda os dias da semana. Ou se vocês não quiserem ficar arrastando aí esse retângulozinho verde para os lados aí, você pode simplesmente clicar aqui, nesse lápisinho aqui, e aqui você coloca o dia e hora inicial e final, e ele já cria o retângulo verde aí para vocês, certo? Beleza, então quando eu usar essa programação lá no meu plano de descagem, eu vou informar para o PABX que dentro desse horário aqui ele vai fazer uma coisa, fora desse horário aqui ele vai fazer outra coisa, e aqui ainda tem a opção de vocês criarem feriados para que nesses dias ele faça uma terceira coisa diferente, tá? Então, baseado nessa programação, você consegue fazer com que o PABX tome 3 ações diferentes automaticamente, ok? Então, como que você usa esses feriados? Você vai criar um feriado aqui, aqui você vai dar o nome que você quiser para ele, aqui você vai selecionar que dia que vai ser o feriado, e aqui você vai selecionar até que dia que vai, em casos de feriados de mais de um dia, tá?
Aí cada um desses dias que você criar aqui, ele vai ser considerado um feriado e ele vai fazer aquilo que você programou lá no plano de descagem para fazer nesses dias. Ok? Beleza. Então seguimos aqui para o próximo menu, que é o menu de músicas de espera. Então aqui no menu de músicas de espera é onde ficam os áudios, né, que são passados aí para o seu cliente. Quando você clicar no botão de espera do seu aparelho, ou então enquanto você estiver transferindo a ligação dele para um outro ramal, ou se você estiver usando aquela fila de chamadas, é o áudio que vai ser passado para o seu cliente enquanto ele aguarda o atendimento da fila. Tá? Então, o nosso PABX ele já tem esses 9 áudios aqui embutidos, então vocês podem ouvi-los para ver se algum deles é interessante vocês usarem ou não. O padrão do nosso PABX são esses 3 áudios aqui, que ele toca aleatoriamente. E se caso você tiver algum áudio próprio de vocês, que vocês queiram inserir aqui, vocês também podem. Tá? Então, é só vocês clicarem aqui em adicionar uma nova lista de reprodução. Vocês vão dar um nome qualquer para ela e dar um salvar. Depois vocês vão acessar essa lista de reprodução e vão clicar aqui em carregar a música e vão selecionando os arquivos que vocês tiverem aí no seu computador. Tá? Então, os arquivos que ele aceita aqui é MP3 ou WAV. Tá? Então, são os 2 formatos de áudio que são aceitos aqui no nosso PABX. Certo? E já esse outro menu aqui, né? O clipes musicais. Qual que é a diferença de um clipe musical para uma música de espera? Então, o clipe musical é onde você vai inserir todos os áudios com mensagens importantes que você precise passar para o seu cliente. Tá? Então, por exemplo, o áudio da URA, né, que é aquele áudio que vai falar bem-vindo, disco um ramal desejado, opção 1, 2, 3, ele é um áudio importante porque sem ele meu cliente não sabe as opções que ele tem, certo? Então eu preciso inserir aqui para poder utilizá-lo lá no plano de descagem. Um áudio falando que ele está ligando fora do horário, né, se for isso que eu quero fazer. Então quando ele ligar fora daquele horário que eu criei na programação, eu vou mandar um áudio falando que está fora do horário para ele ligar dentro do horário correto, né? Então, esses tipos de mensagem, né, que precisa ser passada aí uma informação importante para o cliente, você insere aqui para poder utilizá-la lá no menu de plano de descagem. Tá? Então, aqui tem 2 maneiras de você carregar esses áudios aqui. Você pode clicar em carregar e subir aqui, né, os arquivos de áudio que você tiver no seu computador. Ou você pode clicar aqui em gravar e já gravar direto no PABX usando o microfone. Tá? Então, ele vai puxar aí a sua voz e já vai gravar direto aqui no PABX. Ok? Próximo menu é o menu de permissões. O menu de permissões é onde vocês vão mexer aí com todas as permissões do seu PABX. Então, durante o treinamento, nós passamos por 2 dessas abas aqui. Tá? A primeira delas é essa, que é a aba geral. Na aba geral é onde você vai determinar quem vai ter acesso nessa página aqui de administração do seu PABX. Tá? Então, aqui vocês podem adicionar aí quantos usuários vocês quiserem e colocar as permissões que vocês quiserem para cada um deles. Tá? E a outra aba aqui é a aba de descagem. Né? Então, aqui na aba de descagem é onde você vai controlar para quais tipos de ligação você consegue fazer ou não pelo seu ramal. Tá? Então, por padrão, todos os seus usuários eles fazem parte desse grupo aqui, que é o grupo todos. Então, essas permissões que estão aqui, elas serão aplicadas para todos os seus usuários, a não ser que você adicione aqui, né, um usuário ou um grupo aqui e dê alguma permissão diferenciada para eles. Tá? Então, o que são cada uma dessas permissões? Nessa primeira permissão aqui, que é a permissão interna, é a permissão para você conseguir fazer ligação de um ramal para o outro. Tá? Então, para você ligar de um ramal para o outro, você precisa habilitar esta primeira opção. A segunda opção é para você fazer ligações para o código de área padrão do seu PABX. Tá? Então, por exemplo, meu PABX, o código de área dele é o 11, então todos os números com DDD 11 serão ligações locais.
Interurbano nacional são ligações para qualquer outro código de área que não seja o meu padrão. Então, tudo que não for DDD11 será considerado interurbano nacional. Celular nacional são ligações para celular, tanto local quanto DDD. Internacional são ligações para fora do país. Esse números pagos, aqui em números pagos ele vai se encaixar todos aqueles números que não se encaixariam nem na ligação local, nem no interurbano nacional. Então, por exemplo, 0300, 0500, 4004, 3003, né? Então, esse tipo de número, eles não são ligações locais e nem interurbano nacional. Então, ele se encaixa aqui nessa parte de números pagos, tá? E essa última opção, que é o código de área mal intencionados, essa última opção dificilmente ela é usada, tá? Ela é mais para quando o cliente possui discadores, né, que são aqueles softwares que disparam ligações automáticas. Então, tem alguns países que você precisaria habilitar essa opção para que você consiga ligar através desses discadores, ok? E o último menu que nós vamos passar aqui antes de nós retornarmos lá no menu de planos de descarga é o menu de configurações do sistema. Então, esse menu aqui é onde você aplica as configurações padrões do seu PABX. Então, dessas opções que nós temos aqui, nós recomendamos que vocês podem mexer, se caso necessário, nessas que estão aqui em padrões, que seria o quê? O fuso horário, o código de área padrão do seu PABX, o identificador de chamadas, esse aqui é bem importante, né? Esse aqui é o número que vai aparecer aí para o seu cliente quando vocês ligarem aí pelos seus ramais, tá? Então, quem tiver mais de um número aí contratado com a gente, vocês vão ter que selecionar qual desses números aí que você tem vai ser o principal, né? O binado lá para o seu cliente, ok? E o lista de reprodução de música de espera, se caso você tiver criado lá uma lista de reprodução própria de vocês no menu de música de espera, você seleciona ela aqui para que ela seja padrão do PABX, ok? E ainda aqui nesse menu nós temos a parte de gravação de chamadas, né? Então, se caso vocês precisarem aí, nosso PABX possui essa parte de gravação de ligações, porém, para você poder utilizar essa função, por enquanto você precisa criar aqui uma conta da Amazon AWS. Tá? Então, para quem não conhece, é esse site aqui. Né? Então, esse serviço AWS da Amazon é um serviço que te disponibiliza vários produtos aí para você usar direto na internet, né? Na nuvem. Okay? O serviço que nós precisamos aqui é esse, né? Que é o S3, que é o serviço de armazenamento de arquivos deles. Tá? Porém, assim, a Amazon ela é um serviço pago, né? Ele não é um serviço gratuito, né? Então vocês precisam contratar um pacote de armazenamento aí para vocês poderem utilizar, tá? Porém, a Amazon também possui uma conta gratuita que vocês podem usar, que ele fornece para vocês 5 GB para vocês usarem durante um ano, tá? Então, com esses 5 GB, só para vocês terem uma ideia aí de espaço, dá para vocês usarem em torno de 25 mil minutos de chamadas, tá? Então, dá para vocês fazerem um bom teste aí com esses 5 GB durante esse período aí de um ano. E assim que terminar, aí vocês verificam aí a necessidade de contratar um pacote, tá? E continuar utilizando a função, ok? Então, se vocês quiserem fazer um teste nessa função, lembrando que ela é totalmente opcional, ela não é obrigatória, tá? Então, vocês podem criar essa conta da Amazon aqui, e depois vocês vão vir aqui no PABX e inserir essas 3 informações que ele pede para vocês aqui. Ok? Beleza. Então vamos finalmente aqui para o nosso último menu, que é o menu de planos de descagem. Tá? Então esse menu aqui, como eu vim comentando com vocês aí ao longo do nosso treinamento, é onde nós configuramos aqui o plano de descagem, né? Tudo que vocês precisam que o PABX faça, você vai criar aqui no plano de descagem, ok? Então, para usar esse plano de descagem, nós vamos criar aqui também um ramal para ele e um nome para ele.
Beleza. Com o plano de descagem criado, vou acessá-lo aqui. Sempre que você acessar pela primeira vez um plano de descagem, ele vai abrir essa tela aqui com alguns modelos de plano de descagem. Para se caso você não quiser começar um plano de descagem do zero, né, um vazio, você pode usar uma dessas opções aqui, né, para que vocês somente editem as informações que estão nela, tá bom? Ok, então esse daqui é o nosso editor de planos de descagem. Então como ele vai funcionar? Nós vamos utilizar esses itens que estão aqui do lado esquerdo, vamos arrastando eles aqui para a tela e vamos criando aí o fluxo de atendimento de vocês, ok? Beleza. Então vamos começar aqui. Então eu vou fazer o meu primeiro exemplo aqui. Meu primeiro exemplo vai ser bem simples, né? Eu vou colocar simplesmente uma sequência de ramais que eu quero que toque nessa sequência quando alguém me ligar, ok? Então para fazer isso, né, para direcionar a chamada para um ramal, eu vou utilizar este item aqui, ó, a descagem simples, né? Então como ele descreve ali para a gente, ele disca para uma linha, que seria um ramal, ou para um grupo de chamadas, que é aquele grupo de ramais que tocam todos ao mesmo tempo, né? Então vou arrastar ele aqui para a tela. Aqui eu vou selecionar para qual ramal que vai essa chamada, então vou selecionar aqui o ramal que eu quero. E aqui no limite de tempo eu vou falar quanto tempo essa ligação vai ficar tocando para esse ramal antes do PABX seguir com o meu fluxo de chamadas, né? Ir para o próximo passo do meu fluxo, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, esses 20 segundos aqui, normalmente ele dá de 3 a 4 toques num aparelho físico e de 5 a 6 toques no aplicativo, porque o toque do aplicativo é um pouquinho mais curto, tá? Beleza. Então, a ligação vai tocar aqui primeiro nesse ramal. Se esse ramal não atender a ligação, o que eu quero que ele faça depois disso? Bom, depois disso eu vou tentar mandar essa chamada lá para o nosso grupo de chamadas, né, que é aquele que tocam todos ao mesmo tempo. Então eu vou usar uma outra descagem simples aqui. A diferença é que de vez de eu mandar essa ligação para um ramal de alguém, eu vou mandar para o meu grupo, né, para o ramal do meu grupo de chamadas, ok? Tranquilo. Se meu grupo de chamadas não atender, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o meu cliente deixar um recado para eu poder escutar esse recado depois. Então eu vou usar aqui, ó, o deixar correio de voz. E aqui eu vou selecionar para qual ramal que vai essa chamada, ok? Beleza, então deixar correio de voz é um fim de fluxo, né? Tanto que para você finalizar uma mensagem, né, no correio de voz, você tem que desligar a ligação, né? Beleza, então o que eu quero que o meu PABX faça está aí na tela, né? Então batendo o olho aqui, para a gente está totalmente claro o que nós queremos que o PABX faça, né? Mas para o PABX isso ainda não significa nada, né? Isso para ele são somente itens espalhados na tela. Por quê? Porque nós não temos nenhuma indicação, nós não temos nada falando para o PABX que nós queremos que ele siga essa ordem. Então, o que nós temos que fazer aqui para que o PABX siga essa ordem aqui? Nós temos que fazer um apontamento, né, entre esses itens, né, apontando para ele, falando para ele seguir essa ordem. Então, para fazer isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar essas bolinhas vermelhas aqui que nós temos nos nossos itens, né? Basicamente, essa bolinha vermelha representa o que vai acontecer daquele ponto em diante, ok? Então, começando ali pelo iniciar, o iniciar representa a ligação chegando aqui no plano de descagem, né? Então, quando ela chegar aqui, qual que é a primeira coisa que eu quero que ela faça? A primeira coisa que eu quero que ela faça é mandar a ligação aqui para o meu ramal, aqui na descagem simples. Então, o que eu vou fazer? Coloco o mouse em cima dessa bolinha vermelha, segura e arrasta para onde você quiser. Ok? Então, o que ele fez ali? Ele pôs uma seta. Então, agora sim o PABX sabe que quando a ligação chegar no plano de descagem, ele precisa mandar para esse ramal aqui. E se esse ramal não atender, qual que é o próximo passo, né? Qual é o próximo nó do meu fluxo de chamadas? É o grupo. Então, a mesma coisa. Ó, próximo nó, o outro plano de descagem. Desculpa, a descagem simples. Ok? E se esse grupo aqui também não atender, qual que é o próximo nó? Próximo nó, o deixar correr de voz. Certo? Então, o que nós fizemos aqui? Nós montamos um fluxograma, né? Um organograma, explicando aí para o nosso PABX o que nós queremos que ele faça quando alguém ligar para você. Ok?
Beleza, então esse daí é o meu primeiro exemplo, né, que eu queria mostrar para vocês. Vou deixar aqui um minutinho nessa tela, para que vocês possam tirar um print aí da tela, né, e usar como referência quando vocês forem fazer o plano de vocês, tá? E daqui a um minutinho aí eu volto para nós seguirmos com o nosso segundo exemplo, tá bom? Beleza, pessoal. Então vamos lá seguir para o nosso próximo exemplo, né? Então eu vou dar uma ajeitada aqui, porque eu ainda vou usar essa estrutura aqui no nosso próximo exemplo. Beleza. No meu segundo exemplo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma estruturazinha simples de atendedor virtual. Então, na minha estrutura simples, o que ele vai fazer? Ele vai me dar uma mensagem assim para o meu cliente. Disque um ramal desejado ou aguarde para ser atendido. É uma configuração simples, né, que muitas pessoas acabam utilizando. Tá? Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu preciso inserir aqui um atendente virtual. Né? Então, eu vou inserir o item do atendente virtual, que é esse daqui. Beleza. Então, quais são os componentes aí do nosso atendente virtual? Né? O que eu preciso configurar nele aqui? Nesse primeiro campo é onde eu vou selecionar o áudio que vai ser passado para o meu cliente, explicando as opções que ele tem. Né? Então, é aquele áudio que nós colocamos lá em clipes musicais. Você vai selecionar ele aqui. Limite de tempo. Limite de tempo é quanto tempo o seu cliente vai ter para selecionar uma das opções que você está fornecendo para ele, se por acaso ele ainda não fez isso durante o áudio. Tá? Então, só lembrando que durante o áudio, se ele selecionar a opção que ele quer, o áudio é interrompido e ele já vai para a opção que ele selecionou, ok? Permitir descagem de ramal. É exatamente aquela opção do disque um ramal desejado, né? É a opção que você vai permitir que o seu usuário disque uma opção, se caso ele souber, ok? E aqui embaixo, em adicionar opção, é onde você vai adicionando as opções da sua URA, tá? As opções aí do seu plano de descagem que você vai fornecer para o cliente, ok? Então, no meu caso aqui do meu segundo exemplo, eu não tenho essa opção, né? Eu não vou precisar usar essa opção aqui, ok? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Do iniciar, eu vou apontar para cá, né, para o meu atendente virtual. Então, aqui, ó, iniciar para o atendente virtual. E aqui no atendente virtual, eu tenho duas opções aqui que eu preciso configurar, né? Duas bolinhas vermelhas aqui para a gente configurar. A primeira é o ao esgotar o tempo. O ao esgotar o tempo é o que você vai querer que o PBX faça se o seu cliente não discar nenhuma opção. Tá? Então, se ele não discar nenhuma opção, no meu caso aqui eu vou usar exatamente para configurar aquele ou aguarde para ser atendido, né? Porque quando ele não disca nada, ele aguardou para ser atendido, ok?
Então, dou aguarde para ser atendido, vou mandar para minha estrutura daqui. A segunda opção é o se for inválido. O se for inválido é se caso você discar, seu cliente discar, né, uma opção errada ou então uma opção que não existe. Né? Então, o que você vai fazer aí nessa opção, ok? Então, a mesma coisa. Você pode apontar para uma estrutura, você pode apontar para alguma outra estrutura, né? Ou se você não quiser fazer isso, o que você pode fazer? Você pode simplesmente apontar para ele mesmo e ele vai criar um looping. Então, ele vai ficar repetindo aqui as opções até que a pessoa diz que é uma opção correta, ok? Ou então, por boas práticas, né, o que é feito aí em muitos casos, antes de você repetir a opção, você pode simplesmente inserir um áudio aqui, usando esse item aqui, né, o tocar clipe musical. E nesse áudio você coloca uma mensagem falando assim, opção inválida, por favor, tente novamente. Né? Aí daqui você manda para cá e do áudio você devolve para a URA, porque aí sim você vai repetir as opções depois de explicar para a pessoa que ela discou uma opção errada. Ok? Beleza. Então essa daí é o nosso segundo exemplo. Tá? Então novamente eu vou deixar a tela aqui mais um minutinho, né, para vocês tirarem mais um print aqui. E depois eu volto aí com o nosso terceiro e último exemplo, ok? Beleza, pessoal. Então vamos seguir aqui com o nosso terceiro e último exemplo, né? Então no nosso terceiro exemplo eu vou dar uma incrementada melhor aqui nesse nosso plano de descagem, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar duas opções no meu atendedor virtual e eu também vou adicionar aqui a opção para que ele só chegue aqui quando eu estiver dentro do meu horário de atendimento. Então eu vou usar aquela programação que nós fizemos lá no PABX, né? Então primeiro eu vou adicionar as duas opções aqui no meu atendente virtual. E aqui eu vou precisar colocar qual é o número que eu quero que o meu cliente disque para acessar cada uma dessas opções, ok? Então, eu posso colocar aqui qualquer número, tá? Não precisa ser uma sequência, por exemplo, 1, 2, 3, 4, tá? Vou deixar 1 e 2 mesmo para ficar mais simples aí o nosso exemplo, ok? Beleza. Então, na minha opção 1, quando a pessoa discar a opção 1, o que eu vou fazer? Eu vou encaminhar essa chamada para um ramal específico. Então, eu vou colocar aqui, né, uma descagem simples para um ramal que eu quero. Se essa pessoa não atender aqui, o que eu vou fazer? Essa pessoa, como é só ele que pode resolver esse problema,
eu tenho um celular corporativo que fica com ele e eu vou tentar mandar ligação para esse número externo. Então, eu vou usar aqui o item do número externo. Então, aqui, o que eu preciso configurar aqui? Aqui eu vou colocar o número que eu quero transferir essa ligação. Aqui, quanto tempo esse número vai ficar chamando. E aqui eu tenho duas opções que eu posso usar se caso eu quiser. Tá? A primeira, que é o confirmar atendimento de chamadas, quando eu habilito essa opção, quando essa pessoa receber essa ligação, ela vai receber uma mensagem eletrônica falando o número do cliente, né, o identificador de chamadas do cliente. Então, ele vai soletrar cada um dos números. E ele vai dar duas opções para essa pessoa. Disque 1 para atender e 2 para recusar. Né? Então, essa pessoa vai ter a opção de discar um ramal se caso ele souber. Ok? De discar um ramal caso souber, não, desculpa. De atender essa ligação ou recusar essa ligação mesmo ele já tendo atendido. Tá? Transmitir identificador de chamadas. Se caso ela ficar habilitada, essa pessoa vai receber o número do cliente que está ligando. Se caso você desabilitar, você vem aqui, seleciona o número do seu PABX e ele vai binar o seu número no lugar do número do cliente. Ok? Beleza. E se ele não atender, eu vou pedir para o meu cliente deixar um recado, né? E ele consegue retornar para essa pessoa depois. Ok? Beleza. A segunda opção vai ser mais simples. A segunda opção, o que eu vou fazer? Eu vou direcionar a chamada para uma fila de chamadas. Então, eu vou usar o item da fila, né? Que é esse aqui. Então, aqui eu preciso direcionar a ligação para a fila. E aqui eu preciso falar qual é o tempo máximo de permanência do meu cliente nessa fila, se por acaso todos os meus atendentes estiverem ocupados. Okay? Então, está todo mundo ocupado que faz parte dessa fila. Qual é o tempo máximo que eu quero que o meu cliente aguarde nessa fila até que alguém desocupe? Ok? Então, é isso que nós temos que configurar aqui, tá? Esse tempo limite aqui. E se o meu cliente não foi atendido aqui, eu vou pedir para ele deixar um recado também. Só que dessa vez, de vez de mandar para o ramal de alguém, eu vou mandar lá para aquela nossa caixa compartilhada que nós criamos. Né? Assim, qualquer pessoa que tem acesso a essa caixa consegue escutar a mensagem. Certo? Beleza. Então, aqui as minhas duas opções do meu atendedor virtual estão configuradas. Agora eu preciso fazer o quê? Inserir a minha programação. Né? Então, eu preciso que a programação seja validada antes do atendente virtual. Então, eu preciso colocar ela aqui. A posição não importa, tá? A posição não tem problema se você colocar antes ou depois. O importante é a setinha que você está apontando, tá? Mas para ficar melhor visualmente, a gente deixa na ordem correta, tá? Então, aqui do iniciar, ela vai para a programação, que vai ser a primeira coisa que o PABX vai fazer. Aqui na programação, ele vai olhar dentro daquele horário de atendimento que nós criamos para saber se eu estou dentro do horário, fora do horário ou se é um feriado. Se eu estiver dentro do horário, manda a ligação ali para o meu atendedor virtual e segue ali o fluxo do atendimento. Se eu estiver fora do horário, eu vou querer passar um áudio para o meu cliente, avisando que ele está ligando fora do horário e falando para ele ligar dentro do horário correto, ok? E se for um feriado, eu vou mandar para o mesmo áudio, porque no áudio do fora do horário eu vou falar para ele, exceto feriados, assim ele sabe que ou ele está ligando fora do horário ou é um feriado, ok? Beleza, mas não precisa ser isso que vocês vão fazer, tá? Então, se vocês quiserem fazer qualquer outra coisa aqui dentro e fora do horário, podem ficar à vontade, não precisa passar áudio, tá? Você pode fazer uma outra estrutura, encaminhar para o número externo, para um correio de voz, para o que vocês quiserem fazer nessa situação, ok? Tranquilo. Então, com isso, nós terminamos o nosso terceiro e último exemplo, tá? Então, novamente, eu vou deixar mais um minutinho aqui nessa tela para vocês tirarem os prints. Assim que eu retornar, eu vou mostrar como que aplica esse plano de descagem. Então, eu vou mostrar lá aquela questão do encaminhar para. E assim que eu mostrar isso, eu já começo a responder as perguntas de vocês, tá? Então, quem não mandou nenhuma pergunta ainda, tiver alguma dúvida, pode ir mandando aí as perguntas que eu vou começar a respondê-las assim que eu retornar, tá bom?
Beleza, pessoal. Então vamos aí finalizar com o nosso treinamento aqui, né? Então, depois de todo o meu plano de descagem pronto, né? Configurado aí da maneira que eu quero, vou dar um salvar aqui, claro, muito importante você salvar aqui o plano de descagem. Depois o plano criado aí, configurado, o que você precisa fazer para que ele realmente seja utilizado aqui no PABX. Né? Você vai ter que voltar lá naquele menu de número de telefone e você precisa configurar o encaminhar para. Né? Então você vai vir aqui, clicar no editar e aqui você vai falar, ó, sempre que alguém me ligar, manda lá para o meu plano de descagem. Certo? Então assim que você der um salvar, todas as ligações que forem feitas para esse número, elas já serão direcionadas para esse plano de descagem, que é a estrutura que nós acabamos de montar. Ok? Tranquilo. Então é isso, pessoal. Então é isso que eu precisava mostrar aí para vocês em relação às configurações do nosso PABX. Tá? Então, só vou repetir aqui os recados que eu dei antes, né, de iniciar aqui o treinamento, para quem não estava na sala. Amanhã vocês estarão recebendo um e-mail. Tá? Esse e-mail vai possuir 2 links. Um link é para vocês conseguirem acessar o vídeo do treinamento, tá? Então, mas lembrando, não é o treinamento de hoje, que nós fizemos hoje, mas vai ser um outro treinamento que vai ter as mesmas informações que eu passei para vocês aqui hoje. O outro link seria para que vocês façam uma avaliação do nosso treinamento, tá? Então eu peço que, por favor, vocês respondam, que é bem importante aí essa avaliação de vocês para a gente, ok? E na semana que vem, nós estaremos entrando em contato aí com vocês para saber se vocês conseguiram acessar o PABX, conseguiram fazer as configurações ou se vocês precisam de alguma ajuda, tá? Então, eu peço aí, né, que vocês já acessem o PABX, tentem fazer as configurações. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, ou vocês já ligam direto para o pessoal de suporte, que vocês já têm acesso aí ao suporte 24 horas, ou vocês aguardam nós entrarmos em contato aí e já vai tirando as dúvidas com a gente já vai fazendo um acesso aí, ajudando vocês a fazer a configuração aí, ok? Não esqueçam também de fazer o download do documento que eu mandei para vocês aí. Então, quem ainda não fez, acessa aí a aba de documentos e façam o download aí do documento que eu mandei, que é um manualzinho básico aí do nosso PABX para vocês, tá bom? E o nosso webinar, ele acontece todas as terças às 10 da manhã e às quintas às 3 horas da tarde, tá? Então vocês podem participar aí quantas vezes treinamento aqui hoje, tá bom? À vontade, tá? Agradeço muito aí a presença de cada um de vocês, tá? E lembrando, o nosso suporte é 24 horas, então sempre que vocês precisarem de ajuda, só entrar em contato com a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a responder aqui as perguntas que vocês me mandaram, né? Então vamos lá. Bom, tem algumas perguntas aqui que é basicamente a mesma coisa, que é sobre os custos, né? Então, como eu informei para vocês, nenhuma dessas opções aqui, que nós criamos números de ramal para elas, nenhuma delas gera custos para vocês, tá? Esses ramais aqui é só um ramal que o PABX precisa ter para direcionar uma chamada para ele, tá? Então, esses ramais que nós criamos aqui, tanto na fila, no grupo, na sala de conferência, no plano de descagem, nenhum desses ramais aqui você paga para você poder utilizar esses ramais, ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Beleza, então vamos lá, né? Essa pergunta aqui ela é bem interessante, é bem legal. Eu vou replicar ela para todo mundo aqui, né? Então a pergunta é o seguinte: são várias perguntas aqui, todas envolvendo a parte do número externo, né? Então foi perguntado aqui se
Quando você receber uma ligação, né, você tem um número só lá contratado. Então, por exemplo, no meu caso aqui, né, eu tenho um número só aqui no meu PABX. Então, se alguém me ligar nesse número aqui e eu atender essa ligação, esse número ele vai dar ocupado? Não, tá? O nosso número, ele nunca vai dar ocupado, tá? Porque o nosso PABX, ele não tem uma limitação de entrada. Então, independente de quantas ligações você receber ou estiver fazendo, o seu número nunca vai dar ocupado, tá? O que vai acontecer quando alguém te ligar quando estiver ocupado vai depender do que você configurou aqui e no seu plano de descagem, tá? Então, por exemplo, no meu caso aqui, como eu tenho uma URA, se 1000 pessoas ligarem ao mesmo tempo, as 1000 pessoas vão cair nessa URA, entendeu? Então, ele nunca vai dar ocupado para vocês, ok? Então, com essa explicação, acho que eu já expliquei basicamente todas as coisas que me perguntou aqui, tá? Que é tudo envolvendo a mesma coisa, né? Se a próxima pessoa que precisar ligar precisa esperar, não precisa, tá? Tudo acontece ao mesmo tempo, tá? Então, se uma pessoa estiver ligando, a outra pode ligar ou receber uma chamada, isso nada influencia, tá bom? Beleza. Então, o próximo aqui é referente à Amazon, né? Então, quando você habilita aquela parte de gravação de ligações na Amazon, para você conseguir escutar, você pode ouvir direto pela Amazon, acessando o arquivo lá, ou então você pode acessar aqui pela parte de relatórios, né, que é aqui em cima do lado direito. Você vai entrar aqui na parte de relatórios do usuário e vai acessar o usuário que você quer ouvir e ele vai aparecer essa coluna aqui, ó, Recording. Então aqui ele vai aparecer um botãozinho para você poder escutar a gravação daquela ligação. Ok? Então é só você selecionar aqui. Tranquilo? Sim, ó, o plano de descagem seria quando o cliente liga no seu número? Sim, porque ele é para você usar na parte receptiva da configuração do seu PABX. Né? Então, quando alguém ligar para você, ele vai entrar no plano de descagem, ok? Ó, você também pode ter quantos planos de descagem você quiser, tá? Mas você viu aqui que você só consegue usar efetivamente um deles, tá? Porém, tem algumas funções do plano de descagem que você consegue direcionar a ligação de um plano de descagem para outro, né? Então, se você precisar fazer isso, você pode usar esse item aqui, ó, pular para o plano de descagem. Então, se você quiser uma coisa, por exemplo, mais organizada, para a tela não ficar assim muito cheia de informação, você pode criar um plano de descagem principal e vários outros secundários, né, pequenininhos. E, por exemplo, cada opção você aponta para um plano de descagem. Né? Assim fica uma coisa mais organizada, né, mais correta. Tá? Então, dá para você fazer isso e dá para você criar quantos planos vocês quiserem, tá bom? Tá, em relação à fatura, né? O que é cobrado de você quando vocês criarem? A única coisa que, se você criar aqui no PABX, ele vai ser cobrado de você é o dispositivo, né? O que é o dispositivo? É quando você amarra um usuário com uma linha, tá? E é esse dispositivo que você usa aí no seu softphone ou no seu aparelho de mesa, tá? Esses outros ramais que nós criamos ali são só funções do PABX, então você não usa ele, você não configura ele, por exemplo, num aparelho para você usar, tá? Então, o que você cria que é cobrado de você é o dispositivo, tá? Então, é esse menu que vocês precisam tomar bastante cuidado, tá bom? Tá, essa aqui é uma outra pergunta bem interessante, né? Me perguntaram aqui que ele tem vários PABX, né? Uma para cada unidade, né? Então são PABX diferentes. E ele está perguntando se tem como interligar eles. É possível, tá? Então eu peço que você entre em contato aí com o pessoal do suporte que eles vão te ajudar a fazer isso. Aí o que você vai fazer, né? Qual que vai ser a diferença? Para você se comunicar entre eles, você vai ter que usar um dígito a mais. Então, por exemplo, o seu ramal é o 1001, 1002, 1003. Para você ligar para o 1001, 1002, 1003 da outra unidade, você vai colocar um número 4 na frente. Então vai ser 4001. Aí você fala com a pessoa. 4002, vai falar com outro, né?
Então é possível fazer essa interligação. Então só vou pedir para você entrar em contato aí com o suporte para eles te ajudarem a configurar isso, tá bom? Beleza, pessoal. Respondi todas as perguntas que mandaram aqui. Tem mais alguém que tem mais alguma dúvida? Tem mais alguma pergunta aí que vocês queiram fazer? Se alguém quiser fazer a pergunta aqui no microfone, clica na mãozinha que eu vou liberando aí o microfone aí de vocês para fazer a pergunta aqui. Estamos aí. Mais alguma pergunta? Ainda temos alguns minutinhos aí no nosso treinamento. Tudo tranquilo? Mais nenhuma dúvida? Então, um prazo máximo para fazer a configuração, normalmente não tem, tá? Mas o que acontece? Na grande maioria das vezes, quando vocês contratam, ele é disponibilizado para vocês, se eu não me engano, é um mês sem cobranças e depois já começa a cobrar de vocês. Então, assim, ele vai ser cobrado independente de você estar com o PABX configurado ou não. Tá? Então, aí não tem um prazo, mas tem essa questão, de ele vai ser cobrado de você mesmo ele não estando configurado ainda, tá bom? Beleza, mais alguma outra coisa? Tranquilo? Mais nenhuma dúvida? Beleza, pessoal. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, né, eu vou encerrar aqui o nosso webinar de hoje. Novamente, agradeço a presença de cada um de vocês. Lembrando aí que sempre que vocês quiserem participar do webinar, é só se inscrever e participar. Acontece aí todas as terças às 10 da manhã e às quintas às 3 horas da tarde. Ok? Beleza, pessoal. Então, agradeço muito, né? Estaremos encerrando aqui o nosso webinar de hoje. E estamos aí à disposição para eventuais dúvidas e qualquer problema que vocês tenham, só entrar em contato com o nosso suporte, que é 24 horas, tá bom? Beleza, pessoal? Até mais e até a próxima. E tenham uma ótima semana aí para vocês, tá?